Pega papel e caneta se tu ainda não pegou. Eu vou começar aqui, indo bem direto ao ponto. Conteúdo prático, técnico. De novo, simples de entender, difícil de lembrar e com certeza desafiador de executar com excelência. Primeiro ponto. Eu vou explicar o que é uma objeção, quais são os principais tipos. Vou gastar talvez uns 2 minutos, no máximo. E aí eu vou entrar na metodologia que eu quero que tu comece a aplicar na próxima vez que tu receber uma objeção. Uma objeção, e por que eu conceituo o que é uma objeção? Porque as pessoas confundem, por exemplo, uma pergunta que um lead pode te fazer na apresentação de proposta, a pergunta clássica, tem desconto? Isso não é uma objeção. E muita gente já me procurou, já ouvi calls de vendedores que eu gerenciava, perguntando, pô, Edu, eu recebi a sua objeção, o lead perguntou se tem desconto. Cara, isso não é uma objeção, isso é uma dúvida. Tá? Então, perguntas não são objeções dos clientes. Saiba diferenciar e saiba se manter calmo quando vem uma pergunta de resposta sim ou não. Tipo, tem desconto? Não, não tem. E outro ponto que as pessoas confundem é com rejeição. Então, por exemplo, Edu, não tenho interesse no momento agora, obrigado pela conversa, mas, cara, a gente não tem interesse em seguir conversando contigo, obrigado. Isso não é uma objeção. Isso muitas vezes é uma rejeição. Não é qualquer tipo de resposta que o lead me dá que eu vou achar que é uma objeção que dá para contornar e fechar uma venda. Meu perfil comercial e o que eu ensino para os meus alunos é: não seja um vendedor de varejo chato que ninguém gosta de ser atendido, só que no mercado de vendas consultivas. E tu pegar qualquer rejeição que o teu cliente te dá, onde ele está te dando uma resposta clara que ele quer encerrar o processo comercial contigo, que ele não tem interesse e não vai fechar agora, se tu tenta converter isso achando que é uma objeção, todo cliente que te fala isso, tu vai perder tempo com objeções que não são objeções, são rejeições, tu não vai conseguir contornar, tu vai ficar com uma imagem chata, então tenta separar muito bem o que é uma objeção. E eu vou te falar os 5 tipos de objeções principais que existem para tu saber reconhecer quando surge uma objeção. O que são os 5 tipos de objeções principais? Primeiro tipo de objeção, necessidade. Edu, muito legal o teu produto, mas não sei se eu preciso dele. Desejo. Vamos supor que eu tô vendendo um plano de academia. Pô, fantástico, Edu, preciso muito, cara. Tô precisando emagrecer, mas, cara, pô, foda fazer academia, não sei se eu quero. Objeção de desejo. Confiança. Muitas vezes, eu diria que em quase todas, o cliente não vai te falar que ele não confia em ti, mas ele vai dar sinais. Então, a confiança é quando a pessoa ela tem uma dor clara, ela deseja, ela quer contratar para agora, mas tem alguma coisa ainda que não convenceu ela na tua apresentação, seja do produto ou na forma como tu te vendeu. E muitas vezes ela vai dizer, vou pensar nesse caso, não vai te falar, eu não confio em ti. Ou muitas vezes a objeção de confiança ela vem no formato de, cara, adorei, mas não sei se isso vai dar certo. Quarto tipo de objeção, viabilidade financeira. Tá caro, ou não posso pagar, ou encontrei um concorrente mais barato, quero investir menos. E por último, urgência, que é muito legal, Edu, mas quero deixar para ano que vem aí esse projeto. Então, necessidade, desejo, viabilidade financeira, confiança e urgência. O que no final de contas é uma objeção? É um obstáculo. É uma coisa que o lead ele precisa daquilo, ele pode até querer fechar, mas tem algum obstáculo, alguma barreira que está impedindo ele de avançar. E aí, de novo, eu quero que tu tenha muito claro o perfil de vendas consultivas. Existem objeções que tu fica pensando assim no teu lugar. Cara, se eu tivesse objeção, ela é uma objeção genuína? Vou te dar um exemplo. Tô para fechar com um cliente, ligo para ele amanhã e o cara disse assim, porra, minha mãe morreu, eu não consigo prestar atenção em nada da minha empresa agora. Eu não vou tentar rebater essa objeção. Se a minha mãe morresse, eu nunca ia fechar um projeto novo. Então, eu sempre gosto de me botar no lugar do cliente para entender, pô, isso é uma objeção genuína, e o lugar dele assim também não teria nenhuma chance de fechar agora, e tá tudo bem, a gente tem que dar espaço pro cliente quando é esse momento, ou se é uma crença limitante. E é esse o tipo de objeção que a gente vai tentar contornar, que é uma coisa que o lead não entendeu muito bem, seja porque tu não explicou da melhor maneira, ou alguma crença, de alguma hipótese, alguma coisa que ele acha do teu produto baseado numa experiência anterior que ele teve, que não foi muito boa com outra empresa. Quando é alguma crença limitante, que se tu te bota no lugar do teu cliente, tu fala assim, cara, eu poderia ter essa objeção, mas no final de contas vai ser muito melhor se ele fechar comigo, mesmo com essa objeção, porque eu sei que eu vou conseguir ajudar ele no final. Beleza. É essa objeção que eu quero que tu execute o passo a passo que eu vou te explicar a seguir. Eu vou te passar aqui algumas dicas prévias antes de entrar no método, que são coisas muito importantes aqui para tu ter em mente. O que são as dicas prévias? E é só uma dica, na verdade. Não contorna objeção por mensagem. Não contorna objeção por áudio. Não contorna objeção por WhatsApp. Estou falando aqui de vendas consultivas, né? Vamos agregar valor para o cliente. Então, tu não vai conseguir fazer o que eu vou te ensinar se for por mensagem. Ah, Edu, mas o cliente muitas vezes me dá objeção por mensagem e ele não quer entrar numa call comigo depois. Vou te dar um exemplo de uma coisa que um episódio que eu
ajudei uma mulher que era assessora financeira a contornar uma objeção que ela recebeu por WhatsApp, que a cliente, depois dela apresentar a proposta, mandou por WhatsApp. Fulana, eu não vou citar o nome dela aqui para não expor, muito legal, mas vou deixar o projeto para ano que vem. E aí, como é que eu respondo isso? Como é que eu trago o cliente para uma call? E aí eu perguntei, qual que era a dor desse cliente? Ela falou, não, ela não estava conseguindo economizar, não estava conseguindo fazer as viagens, ela precisava também ter uma reserva para conseguir pagar dinheiro ali para educação da filha dela e tudo mais, e do jeito que ela estava, as coisas poderiam entrar. Beleza, tu vai mandar o seguinte áudio para ela. Débora, vamos dizer que Débora é o nome da cliente. Entendo, tu não querer começar por agora, tu deixar para ano que vem. Só um único ponto, e tá tudo bem se a gente não fechar agora, mas no teu cenário, se tu seguisse do jeito que tu estava hoje, eu acho que tem algum risco de tu não conseguir seguir pagando a educação da tua filha. Então, mesmo que a gente não comece um projeto, eu pelo menos queria te dar algumas dicas de coisas que tu poderia já fazer agora, mesmo sem a minha assessoria financeira, que já iria te fazer ter uma baita melhoria de organização para pelo menos não correr tanto esse risco. Tu toparia entrar numa reunião final para eu pelo menos te passar isso, e aí, enfim, a gente dá a acabativa aqui necessária? Claro, não sei o que. Então, um áudio que despertou total interesse, querendo ajudar a pessoa, óbvio que ela vai entrar numa call depois de um áudio desses. E aí, entrou na call, entramos no método. Nunca tente fazer isso pelo WhatsApp, porque não vai dar certo. Sempre traz o cliente para uma call com algum gatilho de interesse como esse que eu te exemplifiquei agora. E aí, beleza, o cliente entrou na call. Vamos finalmente aqui pro passo a passo que eu sei que vocês querem tanto aprender. O nome do método, e é um método que eu criei estudando maneiras diferentes de contornar a objeção. Eu estudo muito referências de vendas americanas, porque eu não gosto muito dos criadores de conteúdos de vendas no Brasil, acho um pouco mais raso. E eu comecei a pegar algumas coisas diferentes que eu vi que várias pessoas faziam. Botei tudo isso num negócio chamado DEC. D-E-C. 3 letras. Desarmar, explorar e colaborar. O que acontece? Primeiro passo é desarmar. Letra D. O que é desarmar? Pensa que quando o cliente ele te traz uma objeção, se forma uma barreira, não só entre ele querer fechar, mas entre ele falar com o vendedor. Imagina, tu já passou pela experiência de falar com um vendedor que está tentando te vender alguma coisa, tu tem uma objeção, e aí tu quer ser transparente com o vendedor, tu quer falar, dar um retorno para ele que tu não fechou, mas tu não quer que ele entre numa reunião, tu não quer que ele insista para tu fechar. Essa parte é muito chata pro cliente, então ele cria um muro que ele não quer mais falar contigo, ele quer te dar, né, uma objeção, quer encerrar ali. Às vezes ele tá mais aberto, às vezes ele não tá, mas se forma uma barreira entre as duas pessoas. E aí, desarmar é baixar a guarda, é tirar essa barreira para que ele se sinta confortável em conversar contigo sobre a sua objeção. Na maioria das vezes, quando se forma uma objeção, ele não tá nesse estado mental. E como é que a gente vai desarmar? É uma abordagem consultiva que tu não vai mostrar desespero e intenção em vender, mas sim em ajudar o cliente. Então, o que é a primeira frase? Isso é padrão para todas as objeções. Quando o cliente ele vai te trazer, por exemplo, Edu, preciso pensar um pouco. Pedro, super entendo que tu precisa pensar. Inclusive, assim, eu, na maioria das decisões importantes, eu não costumo estar 100% seguro e decidir na hora e também gosto de dar uma pensada. Outro exemplo. Edu, gostei da solução, mas ainda não tenho certeza se ela é pra mim e, cara, não sei se eu tenho dinheiro pra fechar. Pedro, obrigado por me trazer isso, porque, assim, sinceramente, cara, se tu tá inseguro, se eu tivesse no teu lugar, não tivesse 100% decidido, não tivesse certeza que eu tenho dinheiro, eu também jamais iria investir. Então, isso é uma quebra de padrão. O cliente ele tá esperando que tu tente contornar a objeção, não que tu entenda, concorde, até falaria que se tu tivesse no lugar dele, tu faria a mesma coisa. Isso aqui tu já, tu desarma. Então, gasta um minuto falando, cara, tranquilo, obrigado por me trazer. Se eu tivesse no teu lugar, eu acho que eu também não compraria. Então, se for esse o caso e esse teu cenário agora, tudo bem. A gente não precisa avançar para um fechamento. Super te entendo. E aí, tu vai ir pro próximo passo, que é a letra E de explorar. Que tu vai fazer a seguinte pergunta pro cliente. Então, tu vai dar esse pitch e tal, que eu falei, Pedro, e só uma pergunta, cara. Mas, assim, quando tu diz que... Aí tu vai repetir a objeção dele. Então, por exemplo, quando tu diz que tu precisa pensar, ou quando tu diz que tu não tem dinheiro suficiente, o que exatamente tu quer dizer com isso? Tu vai fazer essa pergunta com uma expressão facial de curiosidade. Tu não vai fazer, não, o que tu quer dizer com isso? Tentando, né, confrontar o cliente. Não, pô, cara, entendo, no teu lugar também, acho que não faria. Mas me ajuda a entender só esse ponto. Quando tu diz que tu tá sem dinheiro,
tu não tem esse dinheiro para investir, o que exatamente tu quer dizer com isso? E aí, o cliente ele vai começar a te contar um pouco mais sobre a objeção dele. Por que a gente faz isso? Porque 99% das vezes a primeira objeção do cliente ela é falsa ou ela é superficial. Ela até é verdadeira, mas tem uma objeção mais profunda por trás dela. E aí não adianta a gente tentar contornar sem entender o que está por trás da objeção. Então, quando o cliente te responder, ele vai te falar um pouco mais, vai se abrir. E muitas vezes, ele não vai se abrir totalmente só com essa pergunta. Então, às vezes ele vai contar e quando eu ainda não estou satisfeito que eu entendi depois dessa resposta dele a real objeção, eu vou fazer uma segunda pergunta, que ela é muito importante. Tá, Pedro, acho que eu estou começando a entender o que tu quer dizer. Me ajuda a melhorar um pouco mais esse entendimento. Por que tu sente que a objeção, né, o que ele falou agora, por que tu sente que isso é um obstáculo agora? E aí tu vai numa segunda camada, ele vai te explicar um pouco mais qual que é o grande ponto. Tu só vai passar para a próxima etapa quando tu entender a verdadeira objeção. Vou te dar um exemplo. Objeção 1. Vou pensar. Fazemos uma pergunta, vira preciso avaliar melhor outras opções. Ainda não é uma objeção de verdade. Terceira camada. Não sei se cabe no meu orçamento, por isso que eu vou avaliar outras opções. Por que não cabe? Porque eu não consigo pagar visto e meu orçamento é 70% do valor que tu está me propondo. Animal, cheguei nessa objeção, posso para a próxima etapa. Outro exemplo, a gente fala, vou pensar. Aí a gente faz uma primeira pergunta e ele diz, não, que eu preciso avaliar melhor outras opções. A gente entende, porque eu ainda não estou convencido de que vocês são os melhores. Eu faço de novo, tá, mas por que isso é um obstáculo agora? O que ainda... acho que eu não tenho provas sociais de empresas do meu segmento que vocês atendem. E não sei se isso vai funcionar para mim. Ótimo, chegamos numa objeção verdadeira. E aqui que a gente vai avançar para a terceira e última etapa. A gente falou de desarmar, depois E, que é explorar, e a gente vai para o C, que é colaborar. E presta muito atenção nisso. Por quê? A maioria das pessoas entende esse assunto como contorno de objeção. E contorno de objeção, na cabeça de muita gente, quer dizer confronto com o cliente. Porque ele pensa de um jeito e eu vou fazer ele pensar de outro jeito, atacando esse jeito que ele pensa. E aí, de novo, já não é muito agradável pro cliente ter que dar uma objeção sabendo que o vendedor vai querer insistir, e quando ele tenta contornar de um jeito que comece a confrontar, contra-argumentar de uma maneira chata, vamos dizer assim, com o cliente, aí sim que é o motivo que muitos vendedores são ignorados depois de um tempo. Então, é por isso que eu chamo esse meu último passo de colaborar. Vamos entender o que é colaborar. A primeira coisa que tu vai fazer aqui é uma coisa que é um pouco relacionada com a primeira fase de desarmar o cliente, que pensa que ele está num estado mental negativo quando ele te traz uma objeção. E a gente quer colocar ele num estado mental positivo. Então, estado mental negativo, tem essa objeção, tem esse obstáculo, por causa disso não vai dar certo. O que é o estado mental positivo? Se isso aqui der certo, o que eu poderia ganhar com isso? Ou o que eu posso fazer para isso dar certo? E isso é uma mentalidade que serve para muitas outras áreas da vida. Se tu for ler livro das pessoas que enriqueceram, viraram bilionários, todo mundo fala sobre esse ponto desse shift, dessa mudança de mentalidade de escassez para uma mentalidade de crescimento. E a gente vai provocar isso no cliente. E a gente vai fazer, primeiro, a seguinte pergunta, que é, beleza, fulano, entendi toda a tua insegurança, entendi sobre esse problema, mas me diz uma coisa, e eu vou te provocar aqui um pouco agora. Se tu tivesse o dinheiro, ou seja, se tu vencesse a objeção que tu está me dando, se a gente driblasse esse obstáculo, tu acha que a solução te levaria para onde tu quer chegar? Tu acha que fazendo isso tu poderia obter os resultados que tu precisa? Tu acha que a solução resolveria a tua dor? Sim, acho que sim, Edu. Aí tu pergunta, de verdade tu acha que sim? Acho. Por quê? E aí o cliente começa a te falar do porquê que a tua solução faz sentido para ele. Por que ela é boa. Por que ela pode levar ele para onde ela tá chegando. Então ele vai sair do estado mental do obstáculo e vai entrar no estado mental do tipo assim, cara, que foda seria e por que eu acho que isso aqui também poderia dar muito certo se a gente conseguisse fechar. E aí, só depois de fazer isso, tu vai pro lance de colaborar. O que é colaborar? Colaborar é tu, em vez de tentar contornar a objeção, tu vai colaborar com o teu cliente para vocês juntos vencerem a objeção.
de uma abordagem construtiva. Tu está construindo a solução para essa objeção junto com ele. Como é que tu vai fazer isso na prática? Eu tava te falando ali porque que ele acha que vai dar certo. Não, beleza, assim. Bruno, eu tô aqui para te ajudar. Partindo do pressuposto que tu acha que a solução vai te levar para esse lugar onde tu quer chegar, vamos pensar junto aqui, eu e tu. Como tu acha que a gente pode resolver essa questão da objeção, do investimento, para tu poder obter os resultados que tu precisa? Então, em vez de tu contra-argumentar com o cliente, tu vai fazer ele te dizer que faria muito sentido vocês fecharem, se não tivesse objeção, por conta disso, disso. E aí tu vai provocar ele. Cara, beleza, assim, eu tô aqui para te ajudar. Eu tenho uma solução que resolve tua dor. A gente pode travar por esse obstáculo e tu seguir como tu tá hoje, ou a gente pode vencer isso, driblar esse obstáculo e chegar nesse resultado que tu quer chegar. Como que tu acha que a gente juntos, eu e você, podemos resolver essa objeção para tu poder obter os resultados que tu precisa? Cara, isso aqui é muito foda, velho. Isso aqui é muito foda. E isso aqui dá muito certo. Eu tive uma reunião, eu vou citar aqui, eu tava ouvindo, eu pretendo postar a gravação dessa call. O Emerson era o cliente. Não posso falar aqui publicamente o que eu estava vendendo, não quero expor também a pessoa, mas o que foi a dinâmica da reunião? Ele me trouxe uma objeção que é: Edu, acho que eu preciso pensar melhor. E aí eu desarmei ele e falei: não, tranquilo, mas quando tu diz que tu precisa pensar melhor, o que tu quer dizer exatamente com isso? E aí ele trouxe: é um investimento pesado para mim, mesmo que vale a pena. Trouxe mais alguns pontos e aí eu: beleza, entendo. Mas se dinheiro não fosse problema, tu acha que esse projeto te ajudaria a chegar nos resultados XYZ? Daí tu cita os resultados que ele quer chegar. Em vez de falar nos resultados que tu quer chegar, tu cita as coisas. E aí ele me trouxe: não, Edu, com certeza. E aí eu dei: não, beleza, cara, vamos lá. Em resumo, né? Tô explicando aqui. Tô aqui pra te ajudar, Emerson, não sei o quê. Cara, vamos pensar junto aqui. Se tu acha que a solução vai te levar pra onde tu precisa, como que a gente juntos poderia resolver esse problema da grana? E aí ele trouxe assim: se der pra parcelar em até 5, acho que funcionaria, mas ainda assim eu acho que ficaria pesado, não teria verba total também. E aí eu provoquei de novo, falei assim: cara, vamos pensar junto então, qual que é o gasto mais inútil que tu tem hoje na tua empresa? Qual que é o primeiro que vem à tua cabeça? Ele na hora, assim, pô, tô pagando o cara que é um freelancer de redes sociais, tá fazendo uns posts horríveis e não tá me gerando nenhum resultado em venda, não consigo metrificar, isso aqui eu acho que não faria nenhuma diferença na minha empresa. Beleza, se tu tirasse ele, quanto a mais hoje tu teria para investir? Daí ele: tanto. Daí eu: pô, acho que a gente tem uma solução então, né? Daí ele: cara, acho que sim. Só precisaria de mais um descontinho aqui e tal. Daí, pô, partimos para uma negociação. Então eu nem precisei ficar argumentando: não, mas tu tem que investir, mesmo que tu não tenha o dinheiro, porque isso vai te dar um retorno, não sei o que. Não, é uma construção, é colaborativa, eu não tô querendo jogar ideia, é uma venda consultiva. Cara, entendo que tu não tem dinheiro. No teu lugar, então, talvez, cara, se é só isso, realmente não dá. Mas vamos pensar junto aqui um pouco mais, já que tu quer fazer isso. Como que tu... Pô, daí ele te trouxe, ainda assim ficaria pesado. Tá, qual que é o gasto mais inútil que tu tem na tua empresa? Tanto. Pô, se a gente tirasse isso, daria então pra ter uma grana só pra gente investir? Pô, daria. Eu não contornei nenhuma objeção aqui. Eu construí junto com ele um caminho pra gente solucionar a objeção. Isso que é venda consultiva. Então, um resumo é isso. Tenta anotar esse passo a passo. Desarmar, explorar e colaborar. Vai ter uma transformação muito foda, assim. Depois que comecei a executar isso, sei lá, metade das objeções que eu não conseguia contornar, eu passei a contornar. Nem todas a gente acaba fechando, mas quase todas têm muita abertura do cliente para pensar nesse tipo de solução e muda muito também a imagem que tu passa pro cliente, de como que tu aborda essas barreiras aí para a venda acontecer.